Sejam bem-vindos aqui no canal. Existem muitas cidades abandonadas, lugares deixados para trás que hoje são verdadeiras cidades fantasmas. Algumas viraram alvo de exploradores curiosos, caçadores do sobrenatural ou turistas que buscam a sensação de isolamento extremo. Então eu achei interessante falar sobre isso. Vamos vagar pelas cidades abandonadas ao redor do mundo. Centralia, na Pensilvânia, parece uma cidade que está sendo lentamente engolida pelo inferno. Em 1962, um incêndio acidental em uma mina de carvão subterrânea começou a se alastrar e nunca mais parou. Até hoje, o fogo queima sobre a cidade, soltando fumaça por rachaduras no chão e liberando gases tóxicos. Isso obrigou as autoridades a evacuarem quase todos os moradores nas décadas seguintes, deixando para trás ruas rachadas, casas engolidas pela terra e placas alertando sobre perigo de morte. Apesar disso, algumas poucas pessoas se recusaram a sair, vivendo ali por décadas, solitárias, cercadas por uma neblina e um calor que emana do subsolo. E quem visita diz que, em certos pontos, o ar parece vibrar, como se algo ali embaixo ainda estivesse vivo. Centralia inspirou a cidade amaldiçoada do jogo Silent Hill. Saint Elmo, nos Estados Unidos, escondida nas montanhas do Colorado, foi uma próspera cidade mineira no fim do século XIX, com minas de ouro e carvão que atraíam centenas de trabalhadores. Mas o declínio das minas levou a um abandono gradual, e hoje ela é uma das cidades fantasmas mais bem preservadas dos Estados Unidos. Ruas de terra batida, casas de madeira e o antigo hotel intacto, como se o tempo tivesse parado. Apesar de abandonada, o lugar recebe visitantes que buscam sentir a atmosfera do Velho Oeste, e alguns relatam ouvir passos e vozes ao redor do hotel, mesmo quando não há ninguém por perto. Exploradores urbanos que passam por Saint Elmo contam que, ao entardecer, uma névoa densa toma conta das ruas, criando um cenário perfeito para lendas de fantasmas. Bode foi uma cidade mineira que explodiu durante a Corrida do Ouro no final do século XIX. Chegou a ter 10 mil habitantes, com salões, lojas, escolas e até teatro. Mas, como tantas outras cidades do Oeste, quando as minas secaram, as pessoas foram embora, e Bode ficou para trás, quase intocada. Hoje, o Parque Estadual Bode é uma verdadeira cápsula do tempo, onde casas, móveis e objetos ainda permanecem no lugar, coberto pela poeira do abandono. Visitantes afirmam sentir uma presença estranha no local, com relatos de sussurros e sombras se movendo pelas ruas vazias, dando a Bode uma fama de lugar assombrado. No meio das geleiras do Alasca está Kennecott, uma antiga cidade mineira congelada no tempo. No início do século XX, ela foi lar de uma das minas de cobre mais ricas da América do Norte. Mas em 1938, quando o minério acabou, os operários simplesmente foram embora. Literalmente da noite para o dia, deixaram máquinas, equipamentos e até pertences pessoais para trás. Hoje, os edifícios de madeira vermelha ainda resistem ao tempo, como um esqueleto industrial no meio do nada. Apesar de isolada, Kennecott atrai exploradores curiosos, e alguns afirmam ouvir sons metálicos vindo das estruturas abandonadas, como se as engrenagens ainda estivessem em movimento. Outros relatam avistamentos de figuras nas janelas dos antigos dormitórios. Conhecida como a Ilha Naufragada, Hashima foi uma pequena ilha mineradora de carvão que, no auge, abrigou mais de 5 mil pessoas em um espaço minúsculo. Mas quando o carvão acabou nos anos 70, a ilha foi rapidamente abandonada, se tornando um símbolo do avanço industrial e do colapso abrupto. Prédios altos, escolas e até um campo de futebol foram deixados para trás, todos consumidos pelo tempo e pelo mar. O que torna Hashima realmente perturbadora é o silêncio que paira entre as suas ruínas verticais. Dizem que, em dias nublados, sombras estranhas parecem se mover entre os edifícios decadentes, alimentando histórias de trabalhadores que nunca saíram de lá.
Pompeia e Herculano, na Itália, são duas cidades antigas que ficaram congeladas no tempo após a erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C., que as sepultou sob toneladas de cinza e lava. O que torna Pompeia e Herculano verdadeiros símbolos de abandono eterno é a sensação quase fantasmal que invade quem explora suas ruínas. Casas, templos e até corpos fossilizados das vítimas permanecem como testemunhas mudas de um dia fatal. A escura beleza dos lugares esconde histórias de pânico, desespero e um silêncio que ecoa há quase 2000 anos. Craco é uma vila medieval no sul da Itália, abandonada após uma série de desastres naturais, terremotos, deslizamentos e erosões, que a tornaram inabitável na segunda metade do século XX. O lugar ficou congelado no tempo, com suas casas de pedra vazias, ruas estreitas e uma atmosfera silenciosa. Dizem que, à noite, sombras e figuras misteriosas aparecem entre as ruínas, como se os espíritos dos antigos moradores se recusassem a partir. Devido a esse aspecto de ruína medieval cinematográfica, Craco já serviu de cenário para filmes e documentários, aproveitando a sua beleza sombria e melancólica. Kolmanskop foi fundada no início do século XX como uma cidade próspera de mineração de diamantes. Mansões luxuosas, cassino, escolas e até hospital faziam parte do seu charme. Parecia um oásis no meio do deserto, mas quando os diamantes acabaram, a cidade foi rapidamente abandonada. O que restou foi uma imagem surreal, as areias do deserto invadindo cada cômodo, cobrindo móveis e corredores, como se tivesse sido engolida pelo deserto. O efeito das dunas transformou Kolmanskop numa paisagem fantasmagórica e bela, atraindo fotógrafos e exploradores. Fordlândia foi uma cidade criada nos anos 1920 pelo magnata Henry Ford, no coração da Amazônia, com o objetivo de estabelecer uma planta de borracha para a indústria automobilística. O que parecia um sonho industrial transformou-se num pesadelo. Doenças, pragas, problemas com os trabalhadores locais e dificuldades logísticas levaram ao fracasso total do projeto. Abandonada, Fordlândia ficou tomada pela selva, com construções decadentes escondidas entre as árvores e vegetação densa. Fundadas no início do século XX, Humberstone e Santa Laura, no Chile, foram um complexo de extração de nitrato, fundamental para fertilizantes e explosivos. Mas com a queda da indústria do nitrato e a modernização dos processos, a cidade foi abandonada, deixando para trás fábricas, casas e escolas vazias no deserto do Atacama. O clima árido preservou as construções, mas o silêncio profundo e o isolamento criaram uma atmosfera pesada. Visitantes que se aventuram ali relatam que os sons do vento atravessando as casas vazias e os rangidos dos assoalhos antigos transformam a visita a esse lugar em uma experiência assustadora. Chaitén, no Chile, foi praticamente engolida em 2008 pela erupção inesperada do vulcão Chaitén, que cobriu a cidade de cinzas e fez com que a maioria dos moradores fugisse, deixando-a quase deserta. Embora algumas pessoas tenham voltado, boa parte desse local permanece abandonada, com casas, prédios e ruas cobertas por uma camada espessa de cinza e lama. O cenário pós-apocalíptico cria uma atmosfera pesada e melancólica. Chaitén se tornou um símbolo de forças naturais implacáveis e o destino incerto de comunidades diante da fúria da natureza. Oradour sur Glane foi uma cidade francesa destruída pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. Em junho de 1944, tropas nazistas cercaram a cidade e também tiraram a vida de muitos civis. As ruínas, carbonizadas e silenciadas, foram deixadas exatamente como estavam. Ela foi mantida dessa forma como um memorial, uma ferida aberta na memória francesa. Hoje, quem caminha por suas ruas encontra bicicletas enferrujadas, carrinhos de bebê
e vitrines estilhaçadas, como se moradores tivessem desaparecido de repente. Há quem diga que, ao cair da noite, a atmosfera fica pesada, um silêncio mais denso se impõe. E não são poucos os relatos de visitantes que sentem como se estivessem sendo observados entre as ruínas, por alguém que nunca saiu dali. Kayakói, na Turquia, é uma vila abandonada na costa do Mar Egeu, que foi esvaziada na década de 1920 durante a troca populacional entre a Grécia e a Turquia. Casas de pedra vazias, igrejas e ruas de paralelepípedo que permanecem como testemunhas de uma comunidade que desapareceu da noite para o dia. O silêncio profundo que domina Kayakói cria uma atmosfera quase sobrenatural, já que suas casas permanecem vazias até hoje. Kayakói é um convite à reflexão sobre as cicatrizes da história e a enfermidade da vida humana. Agdan foi praticamente destruída e abandonada durante o conflito de Nagorno-Karabakh nos anos 1990, conhecida como a Cidade Fantasma da Guerra. Hoje ela é um amontoado de prédios arruinados, ruas desertas e uma atmosfera pesada marcada pelo silêncio dos conflitos passados. O acesso à cidade é restrito, e relatos de visitantes falam sobre o clima estranho que paira sobre o local, onde a devastação física se mistura a um senso de abandono quase sobrenatural. Varosha e Famagusta são cidades históricas e portuárias do Chipre, que carregam cicatrizes profundas de um conflito que congelou seu tempo. A parte mais famosa, Varosha, era um vibrante distrito turístico que, em 1974, foi abruptamente abandonado quando tropas curtas ocuparam a região, transformando-o numa zona militar fechada até hoje. Varosha permanece intocada, com suas ruas, hotéis e praias tomadas pelo silêncio e pela natureza que lentamente reconquista o espaço. O restante de Famagusta sobrevive com uma presença mais ativa, mas o fantasma de Varosha paira como um lembrete sombrio da guerra e da divisão. A Vila Epecuén, na Argentina, era uma estância turística famosa pelas suas águas termais e salgadas, até que, em 1985, um enorme alagamento provocado por uma represa rompeu, submergindo completamente a cidade por mais de 20 anos. Quando as águas finalmente recuaram, revelaram ruínas desoladas e fantasmagóricas, com prédios destruídos e ruas vazias cobertas por sal, criando uma paisagem quase lunar e arrepiante. Hoje, a Vila Epecuén atrai curiosos e exploradores que relatam uma sensação de tristeza incomum, provavelmente devido ao silêncio de uma comunidade que desapareceu sob as águas. Al Jazira Al Hamra é uma vila fantasma localizada em Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes. Abandonada na década de 60 após a saída dos seus moradores, ela permanece congelada no tempo, com casas de coral e ruas de areia. Diz a lenda que espíritos dos antigos habitantes ainda vagam pelas vielas. Devido à atmosfera silenciosa e deserta, alguns visitantes relatam ouvir vozes e passos onde não há ninguém. Diz a lenda local que são espíritos dos antigos habitantes que ainda vagam pelas vielas. Al-Madán é uma vila abandonada nos arredores de Sharjah, também nos Emirados Árabes, que permanece como uma verdadeira cidade fantasma no deserto. Seu abandono não é totalmente documentado, mas acredita-se que a escassez de água e a migração para áreas urbanas maiores tenham levado ao êxodo de seus habitantes. Entre as ruínas de construções de areia, o silêncio domina, e o vento traz uma sensação de isolamento absoluto. Alguns visitantes e exploradores falam de uma estranha energia no local, uma sensação desconcertante ao circundar esse deserto inabitado. Bangar é conhecida como a cidade fantasma mais assombrada da Índia, e talvez do mundo. Fundada no século XVII, essa antiga cidade foi abandonada misteriosamente, e até hoje é cercada por lendas macabras. Dizem que uma maldição caiu sobre Bangar, condenando seus habitantes a um destino sombrio. O governo indiano proibiu a entrada no local após o anoitecer, reforçando o clima de mistério e temor. Visitantes relatam sons estranhos, aparições e uma sensação opressiva, tornando Bangará um imã para entusiastas do paranormal. Dalol é uma das cidades mais inóspitas e bizarras do planeta, localizada no deserto de Danakil, na Etiópia. Abandonada por ser praticamente inabitável,
Sua paisagem é dominada por fontes termais ácidas, lagos de cores estranhas e crateras de enxofre que parecem saídas de outro mundo. Em função das condições extremas, calor escaldante e gases tóxicos, Dallol foi gradualmente abandonada, e por conta do potencial perigo desse lugar, Dallol é destino apenas dos aventureiros mais corajosos. Belchite e Cobera de Ebro, na Espanha, são duas cidades que foram arrasadas durante a Guerra Civil Espanhola e nunca reconstruídas. Hoje são ruínas congeladas no tempo, vestígios de batalhas sangrentas e histórias de sofrimento. Ambos os lugares exalam um clima pesado, e moradores locais falam de sons de tiros e passos fantasmagóricos que ecoam entre os escombros, tornando essas cidades verdadeiros símbolos vivos do passado sombrio da Espanha. Nosso último lugar não é exatamente uma cidade abandonada. Copper Hill Down é uma vila falsa. Ela foi criada pelo governo britânico para treinar tropas em cenários urbanos de guerras e desastres, sendo usada pelo exército britânico para simulações. Ela nunca foi habitada de verdade, mas não deixa de ser um lugar com uma sensação estranha, parecendo até um espaço liminar. Essas foram algumas das cidades abandonadas ao redor do mundo. Você deve ter percebido que eu não citei nenhuma da Rússia ou da China, e isso foi de propósito. Esses dois países têm muitos lugares desse tipo. Então eu decidi fazer um vídeo exclusivo para cada um deles, e que provavelmente serão os próximos vídeos. Se você não quiser perder, é só se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Dessa forma você fica por dentro das nossas viagens pelo desconhecido. Sendo assim, a nossa viagem termina por aqui. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo destino.